Boa noite, alunos. Vamos iniciar então a revisão da disciplina de Estatística, parte 2. Nesta segunda parte, os assuntos que serão tratados serão os seguintes: probabilidade, eventos mutuamente exclusivos, eventos independentes, cálculo de probabilidade e aplicação em situação-problema. Retomaremos, então, alguns conceitos sobre probabilidade. Define-se probabilidade de ocorrer um evento A associado a um certo experimento a seguinte relação: P de A igual a N de A sobre N de U, onde o P de A significa a probabilidade de um evento acontecer. N de A é o número de elementos do conjunto A, ou seja, o número de elementos que pode acontecer esse determinado evento A. E N de U é o número de elementos do conjunto U, que seria o conjunto universo. Eventos mutuamente exclusivos. A probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B é dado pela relação P A U B igual a P de A mais P de B. O que significa isso? Vejam que eu pintei o ou, que está escrito em português, e o símbolo mais em matemática, exatamente para poder fazer essa ligação. Quando eu tiver um problema de probabilidade onde eu desejo que um evento ocorra ou outro ocorra também, eu quero que dois eventos ocorram, tanto faz um ou outro, eu vou transformar essas probabilidades numa soma, que é a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Então, esta é uma relação bastante importante e que servirá para que a gente possa resolver os problemas com mais facilidade. Havendo eventos que não sejam totalmente mutuamente exclusivos, A inter B, deve-se acrescentar a seguinte fórmula: P de A unido ao B é igual a P de A mais P de B menos a probabilidade dos eventos que estão interrelacionados. Eventos independentes. Dois eventos são chamados de independentes quando a ocorrência de um deles não interfere na realização do outro. Normalmente, até os experimentos podem ser diferentes. Se dois eventos forem independentes, vale a seguinte relação: P de A inter B é igual a P de A vezes P de B. Agora, iniciaremos alguns exercícios para revisar esses conceitos que foram mencionados nos slides anteriores. Primeiro, um dado honesto é lançado e observa-se o número da face voltada para cima. Qual a probabilidade de sair o número 4? Então, vejam, os números que podem sair no dado são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, o conjunto universo são 6 elementos. Então, eu coloco aqui embaixo. Qual é o número que eu desejo que saia? Apenas o número 4. Então, só tem uma chance, uma probabilidade de sair o número 4. Então, eu vou colocar 1 sobre 6. Letra B. Qual a probabilidade de sair um número múltiplo de 3? Bom, vejamos. Múltiplo de 3. Então, é 3, 6, 9, 12. Ou seja, no dado que tem as faces de 1 até 6, os números que são múltiplos de 3, ou é o 3 ou é o 6. São dois números só. Então, a probabilidade é 2. 2 de um conjunto universo de quanto? São 6 faces do dado. Então, 2 sobre 6.
Ocorre que 2/6 é uma fração e eu posso dividir essa fração. Então, eu vou dividir os dois elementos por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, a probabilidade é de 1 em 3. Outra probabilidade, outro exercício é qual a probabilidade de sair um número ímpar? Então, o que eu quero num jogo de dado? Quais os números que eu desejo que saiam? 1, 3 e 5, pois só esses 3 números são ímpares. Então, são 3 números que eu desejo que saiam. De um conjunto universo de 6 faces. Então, é 3 sobre 6. Que aí eu posso simplificar essa fração e a probabilidade acaba sendo 1 em 2. Exercício 2. Em certa cidade, os táxis de uma frota são numerados de 1 a 200. Uma pessoa toma um táxi dessa frota ao acaso. Qual a probabilidade de o número do táxi ser 85? Então, só existe um táxi de número 85, num conjunto universo de 200 táxis. Então, a probabilidade é 1 sobre 200. Item B. Qual a probabilidade de o número do táxi ser par? Ora, se temos 200 táxis numerados de 1 até 200, e um é par e um é ímpar, então nós teremos 100 números de táxis ímpares ou 100 pares. Então, se eu quero saber a probabilidade do número do táxi ser par, eu tenho que fazer 100 dividido por 200, que dá para simplificar e fica 1 sobre 2, ou seja, 50% de chance. Item C. Qual a probabilidade de o número do táxi ser menor que 51 ou maior que 190? Então, qual é o meu desejo? Que ele seja menor que 51, ou seja, que o número do táxi varie entre 1 até 50, que dá 50 elementos. Ou eu quero que esse número de táxi seja maior que 190, variando de 191 até 200, ou seja, mais 10 números. Então, eu vou transformar isso no cálculo da probabilidade. Então, de 1 até 50, são 50 elementos o meu desejo, dividido por 200, porque 200 é o meu conjunto universo. Eu não estou falando em ou menor que 51 ou maior que 190, então eu vou transformar esse ou no símbolo mais. E a probabilidade do táxi ser de 191 até 200 é de 10, 10 sobre 200. Então, eu vou somar, vou fazer uma soma. 50 mais 10 é igual a 60, com denominador 200. Dá para simplificar. 6 por 20, que eu simplifico de novo por 2, que dá 3 por 10, ou seja, 30% de chance de eu pegar o táxi e ele ser com um número menor que 51 ou maior que 190. Exercício 3. Das 400 pessoas que trabalham numa empresa, sabe-se que 20% são estagiários, 70% são do sexo masculino e 40% das mulheres são estagiárias. Um funcionário é selecionado ao acaso. Qual é a probabilidade de que esse funcionário seja do sexo masculino e estagiário? Então, para resolver esse problema, inicialmente eu tenho que montar esse quebra-cabeça, né? Então, o que eu fiz? Eu montei um esquema e eu vou tentando, pelas pistas que o problema nos oferece, montar o quebra-cabeça, para depois fazer a resolução da probabilidade. Então, vamos lá. A primeira pista que o problema nos fornece. Sabe-se que 20% das pessoas são estagiárias.
Se existem 400 funcionários, 20% são estagiários, então quanto que é 20% de 400? É só eu calcular. 20% de 400 dá um total de 80. Eu sei que há 80 estagiários. Se tem 400 funcionários, 80 são estagiários e os funcionários da empresa, eles se classificam em estagiários e formados, ou a pessoa é estagiária ou a pessoa é formada. Se tem 80 estagiários, 400 menos 80 serão 320 formados. Uma outra informação que o texto nos oferece: 70% das pessoas são do sexo masculino. Então, vamos lá. Há 400 funcionários. 70% de 400. Quantos são? 70% de 400 são 280. Eu sei que há 280 homens. Se dentre um total de 400 funcionários, 280 são homens, quantas são as mulheres? 400 menos 280 igual a 120. Então, 280 homens mais 120 mulheres dá um total de 400 funcionários. Agora eu preciso saber quantas mulheres são estagiárias e quantas são formadas. Então, eu volto de novo para o texto. 40% das mulheres são estagiárias. O que eu faço? 40% de 120. Fazendo o cálculo, dá 48 mulheres estagiárias. Se eu tenho 80 estagiários, 48 são mulheres. Quantos são os homens? É só fazer 80 menos 48, resultando em 32 homens estagiários. E a mesma coisa eu faço com o cálculo dos formados. São 320 formados. Se há 48 mulheres estagiárias e tem um total de 120 mulheres, então 120 mulheres menos as 48 que são estagiárias, quantas sobram para ser as formadas? 72 mulheres formadas. Se há 320 formados, 72 são mulheres, quantos são os homens? Então, novamente, eu faço uma subtração, 320 menos 72, que dá um total de 248 homens. Um funcionário é selecionado ao acaso. Qual é a probabilidade de que esse funcionário seja do sexo masculino e estagiário? Então, eu volto para o quadro. Tem 32 homens estagiários. Então, a probabilidade é de 32, de um total de quanto? Quanto que era o total de funcionários da empresa? 400. Então, 32 sobre 400. Que aí eu posso simplificar essa fração chegando em 8 dividido por 100. 8 centésimos, 8% de chance desse funcionário selecionado ser um funcionário do sexo masculino e estagiário. Outro exercício bastante semelhante ao exercício anterior diz o seguinte: no cadastro de um comerciante estão registrados 70 clientes, assim distribuídos: 44 homens, 10 mulheres residentes no interior e 19 homens residentes na capital. Um nome do cadastro é escolhido ao acaso. Qual é a probabilidade de o nome escolhido ser de homem residente no interior? Então, para esse problema, eu selecionei 4 variáveis. Uma delas é homens, outra mulheres, residentes na capital e residentes no interior. E coloquei cada variável num quadradinho. O total de clientes são 70 clientes. Então, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. 44 são homens. Se há 70 clientes, 44 são homens, quantas são as mulheres?
Então, é só fazer 70 menos 44, sobram 26 mulheres. Ok. Uma outra dica: 10 mulheres são residentes no interior. Então, eu tenho um total de 26 mulheres. Se 10 são residentes no interior, quantas são as mulheres que são residentes na capital? 10 mais quanto que dá um total de 26 mulheres? 16 mulheres. Uma outra informação diz respeito ao número de homens residentes na capital. Então, se há 19 homens que moram na capital e há 44 homens, quantos são os homens que moram no interior? É só eu fazer novamente uma subtração. 44 homens menos os que moram na capital, que são 19, me sobram 25 homens residentes no interior. O esquema todo está montado e agora eu só tenho que fazer o cálculo da probabilidade. Então, olha, um nome do cadastro é escolhido ao acaso. Qual é a probabilidade de o nome escolhido ser de homem residente no interior? Então, quantos são os homens que residem no interior? 25. Quantos clientes esse cadastro do comerciante tem? 70. Então, a probabilidade é 25 sobre 70, que eu posso simplificar essa fração por 5, obtendo como resultado 5 sobre 14. Ok? Exercício 5. Uma pesquisa sobre os hábitos alimentares dos alunos revelou que 300 alunos alimentam-se de carnes, 100 alunos alimentam-se de vegetais e 50 alunos alimentam-se tanto de vegetais quanto de carnes. Qual o número total de alunos participantes da pesquisa? Qual a probabilidade de ser sorteado um aluno que se alimenta apenas de vegetais? Então, para resolver este problema, eu separei os alunos em dois grupos, os que se alimentam de carnes e os que se alimentam de vegetais. 300 se alimentam de carne, 100 se alimentam de vegetais e 50 se alimentam de ambos os tipos de alimentos. Então, se nós temos 300 que se alimentam de carnes, 250 eu sei que se alimentam apenas de carnes e 50 se alimentam de carnes e vegetais, que é esse número de 50 é a intersecção desses dois conjuntos. 100 dessas pessoas se alimentam de vegetais. Se 50 se alimentam de carnes e vegetais, sobram 50 alimentando-se apenas de vegetais, o que totalizam, então, 250 só carnes, 50 carnes e vegetais e 50 só vegetais. Totalizam 350 alunos. Qual a probabilidade de ser sorteado um aluno que se alimenta apenas de vegetais? Então, os alunos que se alimentam apenas de vegetais são 50. 50 de um total de 350 alunos. Então, quando eu coloco isso em forma de fração, eu posso simplificar essa fração por 50, totalizando 1 sobre 7. Essa é a probabilidade. Sexto exercício. No jogo da cena, 6 números distintos são sorteados, dentre os números 1, 2, 3, 4 até os 50. A probabilidade de que, numa extração, 6 números sejam ímpares vale aproximadamente. Então, num exercício como esse, a primeira coisa que eu tenho que definir é o que eu quero saber. Então, olha, eu desejo que saia o primeiro ímpar,
o segundo sorteado, segundo número sorteado ímpar, o terceiro ímpar, o quarto ímpar, o quinto ímpar e o sexto ímpar. Eu não quero que um saia ímpar, ou o segundo ou o terceiro. Eu quero que todos saiam ímpares. Então, eu posso escrever isso utilizando o conectivo E. E em slide anterior, eu fiz uma ligação entre o conectivo e a operação de multiplicação. Então, isso vai nos ajudar para resolver esse problema. A probabilidade de sair um número ímpar no primeiro sorteio é de 25 sobre 50. Então, vamos lá. Eu tenho 50 números, que é o meu conjunto universo, de 1 até 50. Desses, quantos são os ímpares? Exatamente a metade. Então, 25 sobre 50, que dá uma probabilidade de 1 sobre 2, que é 50%. No segundo sorteio, eu já tirei um número e eu tô achando, eu tô supondo que esse número que saiu, ele era ímpar. Então, me sobraram quantos números ímpares? 24, porque um deles já está comigo. Então, sobraram 24. Se um número já está comigo, não tenho mais 50 números para serem sorteados, eu tenho 49. Então, a probabilidade do segundo número ser ímpar é 24 sobre 49. E vou tendo esse raciocínio com o terceiro número a ser sorteado, o quarto, o quinto e o sexto, montando a seguinte operação. 25 sobre 50 vezes 24 sobre 49 vezes 23 sobre 48 vezes 22 sobre 47 vezes 21 sobre 46 vezes 20 sobre 45 e vou resolver essa operação. Para resolver essa operação, como nós temos muitos números, uma calculadora simples, ela não dá conta de fazer essa operação. Eu preciso de uma calculadora científica ou fazer esse cálculo usando um computador, um notebook e assim por diante. Fazendo o cálculo, eu vou obter 127.512.000 dividido por 11.441.304.000. Vou fazer essa divisão. Ao fazer a divisão, obtenho o resultado 0,01114488834, que me gera aproximadamente 1%. Ou seja, num jogo de cena, se eu quero que todos os números que saiam sorteados sejam ímpares, quaisquer que sejam esses números, a probabilidade disso ocorrer é de 1%. É muito pouco, né, gente? Alunos, termina aqui a revisão da parte 2 de estatística envolvendo os cálculos de probabilidade. Espero que vocês tenham entendido. Revisem novamente os conteúdos abordados, essa videoaula, e se ainda restar dúvidas, por favor, entre em contato no Fórum de Dúvidas no portal da Unifia. Um abraço a todos e até mais!